Estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de portais e emissoras de rádio de norte a sul do país. Bem-vindos todos, eu sou Karine Mello e te convido a passar a próxima hora com a gente e com o ministro da Educação, Camilo Santana. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então, que tal acessar a nossa agência Gov? agenciagov.ebc.com.br. Lá, além de toda a programação ao vivo, você pode assistir também programas gravados e acessar também as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, os esforços das redes de educação básica de ensino público de todo o país foram reconhecidos essa semana na primeira edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira. Na cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou os desafios que o país ainda tem para ampliar o acesso à educação básica e, assim, promover o ingresso dos jovens no mercado de trabalho e no ensino superior. Além desse assunto, no programa de hoje, a gente vai falar ainda da formação de professores, dos novos desafios na área de educação. Ministro, obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Bom dia a toda a equipe aqui, o Tiago, a Cristina, o Gabi, todos que fazem o Bom Dia, Ministro. E é um prazer poder aqui parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho da equipe, ministro, levar informação ao Brasil, aos brasileiros. E para mim é um prazer poder participar mais uma vez aqui do seu programa. O prazer é todo nosso. Já quero começar falando do assunto que dominou os últimos dias, que é a história da adultização, né? O influencer Felca, para quem não acompanhou, caso alguém não tenha visto aí, quem nos acompanha aí pelo interior do país, o influencer Felca mostrou aí um passo a passo, né, do conteúdo, de como é que o conteúdo envolvendo crianças que parecem conteúdos inocentes ali do dia a dia de crianças, acabam caindo em redes de pedofilia, né, um assunto muito sério, e a partir daí, na Câmara dos Deputados, hoje, tramitam pelo menos 32 projetos, propostas que miram aí proteção de menores nesse ambiente digital. E aí, ministro, o Ministério da Educação tem uma série de medidas, por exemplo, essa história da gente proibir os celulares nas escolas, apoiada pelo Ministério, uma série de medidas para alfabetização na primeira infância, todo um cuidado aí de colocar os jovens na escola como pé de meia, uma série de programas que incentivam jovens, crianças a ficarem na escola. Como é que a gente faz, ministro, para proteger essas crianças? Como é que fica essa proteção no ambiente escolar? Então, primeiro, Karine, uma das maiores preocupações que nós tivemos, e aí foi um trabalho feito junto ao Congresso Nacional, foi aprovar a restrição do uso do celular nas escolas brasileiras. Isso fruto de estudos que já mostram cientificamente os prejuízos e os transtornos que o uso excessivo de telas pode causar, principalmente em determinadas fases da vida das pessoas, e a fase da infância, a criança, o adolescente. Isso pode causar transtornos mentais muito graves, sim, ansiedade, déficit de atenção na escola. E às vezes é um absurdo você imaginar um aluno dentro da sala de aula, o professor dando aula e o aluno olhando lá o WhatsApp, passando mensagem, sem prestar atenção à aula. Isso dificulta a aprendizagem, inclusive dificulta até a própria socialização entre os próprios alunos, porque isso faz parte do processo pedagógico. As pessoas perderam o hábito de se conviver entre si, né? Às vezes no recreio, no intervalo da escola, brincar, jogar ping-pong, tênis de mesa, como a gente chama, né? Brincar, jogar futebol, brincar de totó, enfim. E essa foi uma decisão importante que o Congresso tomou. A gente fez toda uma articulação, aproveitando já, inclusive, projetos que já existiam na casa. E fora isso, discutia o problema dos riscos, né, que existe dentro das redes sociais. Esse caso de pedofilia, do uso indevido, que é muito grave, você imaginar adolescentes sendo envolvidos, sendo induzidos
né, a esse tipo, nós precisamos cada vez mais ter regras e leis restritivas. Existem esses projetos no Congresso Nacional em debate, discussão, mas é fundamental lembrar a necessidade de regulamentar as plataformas digitais desse país. Isso é uma discussão que tem feito, né? Isso estimula, é preciso responsabilizar as plataformas que deixam serem utilizadas esse tipo de ação, né? Seja estimular o ódio, seja estimular o uso de armas, seja estimular ações antidemocráticas, seja utilizar para fins de pedofilia, seja para utilizar violência. Então é preciso responsabilizar. O Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões importantes em relação a essas regras, mas é importante que o Congresso Nacional regule essas plataformas digitais para dar limites a isso. E é importante também, Karine, fundamentalmente, que os pais tenham consciência, né? Porque o que nós conseguimos foi limitar o uso, né, nas escolas, que hoje é proibido, ao não ser com orientação, para fins pedagógicos, com orientação do professor. Então, enfim, é importante também os pais terem a consciência de acompanhar, né, o uso desse equipamento dos seus filhos. Primeiro, é proibido ter acesso a algumas plataformas digitais, né? Por exemplo, você só pode ter a orientação para ter acesso a alguma plataforma digital a partir dos 13 anos. Tem gente que está com 8 anos, 9 anos, 10 anos, já tem perfil nas redes sociais. Então, isso é proibido. Então, os pais precisam acompanhar, os pais precisam limitar o uso. Tem um estudo que mostra que a média de acesso a redes sociais de um brasileiro é 9 horas e 13 minutos por dia. Nós só perdemos para a África, um dos países da África, na África do Sul, se não me engano. Então, nós somos o segundo país do planeta com maior tempo de acesso às redes sociais do planeta, o brasileiro. Então é preciso ter muito controle, né? Já é prejudicial a qualquer cidadão, a qualquer ser humano, né? Imagine numa fase importante, que é a fase da adolescência, da fase da infância, você ter acesso a essas plataformas, né, por pai. Então, isso é um risco muito grande que nós precisamos, o Brasil precisa se debruçar sobre esse tema, o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre esse tema e nós precisamos ter a regulamentação das plataformas digitais e leis que possam dar mais rigor, mas é fundamental o cuidado e a participação dos pais, da família. Hoje nós estamos com a rede de orientação nas escolas, a formação de professores, a formação de diretores de escola. Passa por isso também, né? Passa por isso, pela formação. É a cidadania digital. É claro que o mundo hoje, né, está conectado, a tecnologia. O governo do presidente Lula, inclusive, tem um programa de conectividade de escolas. Nós estamos conectando todas as escolas públicas com fins pedagógicos até 2026, né? Então, mas é fundamental, é importante a gente entender que a gente quer o uso digital, o uso da tecnologia para a boa formação, né? Para o humanismo, para construir uma cultura de paz nesse país, para a formação humana, enfim. É essa orientação que a gente tem procurado dar, né, nas escolas e junto aos professores de todo o país. Estamos com casa cheia, bora conversar com todo o país aí? Vamos. Então vamos nessa, vamos direto para a Rádio Nacional e aí a gente fala com a Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia, Alto Solimões, porque ela já está lá. Priscila Mazenotti, um ótimo dia para você, minha querida. Oi, Karine, bom dia para você, ministro, também bom dia para o senhor. Eu queria ainda falar um pouco mais sobre essa questão da regulamentação das redes, né, destrinchando um pouquinho mais essa primeira pergunta da Karine. O senhor estava falando aí da responsabilidade dos pais, mas eu queria a tua avaliação com relação à responsabilidade também das escolas, né, porque o que o vídeo mostra é que muitas vezes os próprios pais exploram aí os filhos. Então, como é que a escola, como é que é feito esse trabalho aí para o professor alertar, ficar de olho naquele dia a dia da criança, fazer esse trabalho que muitas vezes não é feito em casa, ministro? Primeiro, bom dia, Priscila, da Rádio Nacional Brasília, Amazônia e Alto Solimões, da EBC. Primeiro, Priscila, é importante lembrar que hoje é proibido, eu não gosto nem de usar essa palavra proibida, há uma restrição, né, do uso de celulares nas escolas, inclusive nos intervalos. Então, a importância, claro que cada rede tem sua autonomia e cada rede cria seus mecanismos de controle, né? Seja em sala de aula, seja a escola que não permite levar o celular, mas precisa ficar guardado.
permite levar o celular, mas precisa ficar desligado dentro da mochila do aluno, enfim. E é preciso ter um controle sobre isso. Então, é papel da escola, né, fiscalizar e criar os seus mecanismos para permitir que o aluno não use o celular, a não ser, repito, quando o professor vai fazer alguma atividade pedagógica da disciplina dele e poder usar o aparelho celular em sala de aula. O que a gente tem feito também, todas as redes, o Ministério da Educação tem um sistema que é chamado AvaMec, de formação, de cursos, de orientação, seja cursos rápidos, de curta duração, curta de longa duração, para orientar e formar. Então, nós estamos criando uma grande rede, desde o problema que surgiu da violência nas escolas, a gente tem criado uma rede de formação, de orientação de professores e diretores, para que a gente possa orientar, né, não só a ação contra o racismo, contra o bullying, e orientar o uso devido dos equipamentos digitais de forma pedagógica para esses alunos, até para que eles possam também estarem conscientes quando estiverem fora de sala de aula, quando estiverem fora da escola. Mas eu repito, é fundamental a gente ter leis mais rigorosas que restringam melhor, que responsabilize determinadas plataformas digitais que oferecem esse serviço ao cidadão e às pessoas. E é importante também o envolvimento da família, dos pais, na orientação do prejuízo, do risco que significa o uso indevido. Antigamente, os pais se preocupavam muito com os filhos fora de casa, os riscos, né, na rua. Hoje, os riscos estão dentro de casa, né? Às vezes no quarto do filho, às vezes na sala de estudos, enfim. É importante esse cuidado da orientação, do monitoramento dos pais, né, das crianças e jovens e adolescentes desse país. Aliás, os pais darem um bom exemplo também. É isso. Ministro, da Amazônia a gente vai lá para o seu estado. Vamos ao Ceará, vamos a Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Verdinha, porque a Chase Viana já está com a gente. Oi, Chase, um ótimo dia para você, minha querida. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro, e a todo mundo que nos acompanha. A gente está falando aqui de educação básica, né, de crianças e adolescentes. Queria dar uma avançada aí no tempo e falar sobre ensino superior. Né? Ministro, em abril deste ano, a gente conversou com o reitor da UFC, da Universidade Federal do Ceará, sobre a abertura de novas graduações aqui. É um trabalho que, inclusive, o senhor tem acompanhado muito de perto, inclusive nas visitas aqui ao Estado. Mas, segundo o reitor, é preciso que o MEC libere a abertura de concursos, enfim, repasses, para possibilitar essa ampliação do ensino superior aqui no Estado. Eu queria saber do senhor se existem novos concursos previstos aqui para o Ceará e se os cortes orçamentários enfrentados pelo MEC neste ano atrasam esses processos, não só no Ceará, mas em todo o país. Thaís, primeiro, bom dia, obrigado pela participação. Dizer que o presidente Lula deve estar encaminhando pelos próximos dias um projeto de lei para o Congresso Nacional, onde autoriza a abertura de novas vagas de cargos. E a partir da aprovação do Congresso Nacional, as universidades vão estar permitidas a fazer os concursos públicos, até para poder a gente ampliar. Hoje nós estamos construindo aí 100 novos institutos federais em todo o Brasil, são 10 novos campi em universidades em todo o Brasil, inclusive no estado do Ceará, e também a abertura de novos cursos. Então é fundamental a ampliação de pessoal, tanto de professores como de ensino técnico. Lembrando que o Ceará está ganhando o primeiro ITA fora de São Paulo, que é um compromisso, aliás, está em obras já, o campus, mas já começaram as primeiras turmas. A primeira turma está estudando em São José dos Campos, exatamente os 2 primeiros anos, para retornar em 2027, quando é a previsão para a gente iniciar o curso lá em Fortaleza, no Ceará. Já está também publicado o edital do concurso público para professor e técnico do ITA, né? Então, em breve nós vamos estar aí anunciando, as universidades vão ter a oportunidade de anunciar vários concursos por todo o Brasil. Ministro do Ceará, nós vamos a Goiás, vamos a Goiânia, vamos lá para a Rádio Sagres. Jéssica Lima, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia aos meus colegas também e, claro, a todos que nos acompanham. Bom, eu gostaria de falar sobre educação profissional e tecnológica, inclusive tema que estava presente no Prêmio MEC em uma das categorias e também presente no Plano Nacional de Educação. E falando sobre educação profissional e tecnológica, eu gostaria de ouvir do ministro sobre qual é o papel de programas de aprendizagem nesse sentido
principalmente aqueles conectados à lei de aprendizagem, e quais são as ações previstas pelo Ministério nos próximos meses, próximos anos, para assegurar que mais jovens, sobretudo aqueles que vêm de recortes mais vulneráveis, tenham essa oportunidade de um acesso mais qualificado ao mercado de trabalho. Bom, Jéssica, bom dia a todos aí de Goiás, de Goiânia. Dizer que essa faz parte de uma das estratégias do governo do presidente Lula, tanto que nós anunciamos está em construção quase 100 novos institutos federais em todo o Brasil, vai ampliar as matrículas a nível federal do ensino técnico profissionalizante. Em 2023, quando nós fizemos uma consulta para as mudanças do ensino médio, 85% dos alunos responderam que gostariam de ter o ensino médio vinculado, concomitante ao ensino técnico brasileiro. Então, isso tem sido importante sempre lembrar que as políticas precisam ser voltadas para as necessidades, para as vocações e para as estratégias da educação brasileira. Então, uma das estratégias é ampliar. Pela primeira vez, nós temos uma política nacional de educação técnica profissionalizante, aprovada por lei pelo Congresso Nacional, que, aliás, a novidade é que o presidente vai regulamentar essa lei agora nos próximos dias, talvez na próxima semana, tem um prazo para isso. Portanto, vai ser importante. Então, nós temos uma política, temos uma estratégia, temos uma rede importante de federal e estadual também, toda articulada a nível nacional, mas também tem uma ação importante que nós estamos esperando também agora, uma articulação com os estados, que foi o PROPAG, que foi aprovado, o Congresso Nacional aprovou, que é exatamente parte dos juros que os estados vão deixar de pagar. Os estados têm dívidas com a União, então a União está reduzindo o pagamento, os juros do pagamento dessa dívida. Em contrapartida, os estados vão ter que investir 60% em educação e o que nós estamos trabalhando com o plano apresentado ao Ministério da Educação, validado pelo Ministério da Fazenda, e a nossa estratégia é todos esses recursos serem investidos na ampliação do ensino técnico profissionalizante, do ensino médio brasileiro. Nós estamos, Karine, com uma proposta ousada. Hoje nós estamos algo em torno de 12%, dos alunos do ensino médio e ensino técnico profissionalizante. Então, a nossa proposta nos próximos 5 anos, a partir do funcionamento desse programa, é que a gente possa, mais do que dobrar o número de alunos no ensino técnico profissionalizante no Brasil, através com esses recursos, vão ser bilhões de reais que os estados deixarão de pagar a União, mas em contrapartida terão que ampliar o ensino técnico médio nos seus estados. Então, essa é uma grande estratégia que eu não tenho dúvida que vai ter um impacto importante, tanto do ponto de vista social, mas do ponto de vista econômico, na qualificação da mão de obra, do profissional, ou seja, é o aluno do ensino médio já sair com um diploma na mão. Inclusive, a nova política, Karine, tem ações importantes, ou seja, ela inclusive permite aproveitar a disciplina do ensino técnico para quem vai para a graduação, ou seja, para a universidade. Porque antes, às vezes, o aluno não queria fazer o ensino técnico porque achava que não ia aproveitar isso no ensino superior. Então, agora vai poder aproveitar. Então, são ações importantes que tem estimulado para a gente poder estar em patamares de alguns países da OCDE, que hoje tem países até com 50% dos alunos do ensino médio e ensino técnico profissionalizante. E se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro. Hoje a gente recebe o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, de Goiânia, nós vamos agora a Belo Horizonte. Vamos lá para o Portal Tempo, porque a Salma Freua está com a gente também. Oi, Salma. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre o assunto que talvez seja o mais polêmico atualmente na área de educação em Minas. Desde julho, a gente tem a discussão sobre escolas cívico-militares, que o governo Zema fez uma consulta em julho para que as escolas adotassem ou não a escola cívico-militar. No entanto, houve uma polêmica porque as pessoas alegaram que foi feito no período das férias, foi feito de uma forma muito rápida, apenas algumas semanas, para as escolas decidirem se gostariam de adotar ou não. A oposição na Assembleia também alegou que faltavam informações sobre como seriam essas escolas. Câmaras municipais também entraram nessa discussão. O secretário de Educação saiu, entrou um novo, inclusive fui na posse dele. Então, ele disse para nós, da imprensa, na posse, de que ele retomaria essa discussão das escolas cívico-militares. No entanto, saiu há poucos dias uma decisão do TCE falando que não poderia haver uma expansão no estado das escolas cívico-militares. Essa decisão tem que ser referendada ainda pelo Pleno. Então, como o senhor pode ver, uma situação que está sendo muito falada aqui em Minas em relação à educação, e por isso eu gostaria de saber do senhor, qual que é a avaliação do MEC sobre a situação, inclusive porque o governo Lula ele foi responsável por retirar as escolas cívico-militares do plano federal.
Bom, Salmo, primeiro bom dia, obrigado pela participação. Dizer que o MEC, desde quando nós assumimos em 2023, né, nós extinguimos essa política do Ministério, até porque ela era muito insignificante, até no ponto de vista do quantitativo e da adesão também das escolas brasileiras, mas por compreender que esse não é o melhor modelo, é que nós compreendemos que seja o melhor para o Brasil. Para nós, compreendemos que o melhor modelo é uma escola de tempo integral, né, que é esse o estímulo que a gente tem feito. Há uma lei aprovada no Congresso Nacional ainda em 2023, nós temos uma meta de ampliar em 1 milhão de novas vagas por ano nas escolas públicas brasileiras, na educação básica. Nós temos aí conseguir atingir essa meta no primeiro ciclo, né? Porque entendemos que a escola de tempo integral é a escola que olha para o projeto de vida do aluno, né? Ela vai além, que é o modelo de vários países do mundo, dos Estados Unidos, da França, de vários países do mundo, onde o aluno passa o dia na escola, faz as refeições, faz uma atividade de esporte, faz uma complementação nas disciplinas que eles estejam precisando dar um reforço, faz um curso de informática, faz um curso de línguas, atividades culturais. Então, para nós, esse é o grande modelo que o Brasil precisa implementar e avançar. É o que está previsto no nosso Plano Nacional de Educação, que é uma lei brasileira, é o que está previsto que o Brasil precisa ter alcançado já em 2024 25% das matrículas do ensino básico em tempo integral. Nós vamos alcançar essa meta, vamos entregar essa meta ainda, se Deus quiser, até o ano que vem, para o país ter 1/4 das suas matrículas. Eu queria ampliar muito mais, como o presidente quer. Então, vamos apresentar também nesse novo Plano Nacional de Educação, que vai ser aprovado agora nesse mês. A gente quer ampliar nos próximos 10 anos a matrícula de tempo integral. Então, nós consideramos agora, para você entender que as redes, eles têm autonomia, né? Isso faz parte da federação, do sistema federativo brasileiro, que tanto os municípios e estados têm a sua autonomia em algumas decisões. Então, é fundamental que qualquer mudança que a rede vai fazer, precisa fazer uma escuta a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, né, para que a gente possa... E o MEC sempre estará à disposição para orientar, mas a orientação do MEC é a adesão na alfabetização das crianças, na escola de tempo integral, para que a gente possa garantir na boa formação dos professores, que vai falar daqui a pouco, a Karine vai me dar essa oportunidade, que eu acho que é um tema importante, mas essa é a orientação do MEC. Ministro, vamos a Salvador, vamos lá para a Rádio Sociedade. A Maísa Polcri também está com a gente. Oi, Maísa. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, a todo mundo que nos acompanha. Ministro, eu queria aproveitar que a gente falou um pouquinho mais cedo sobre a questão das crianças e trazer o assunto da alfabetização. Em julho, o MEC divulgou dados sobre o índice de alfabetização de crianças relativos aí a 2024. Os dados mostraram que 11 estados, atingiram a meta de ter 60% das crianças alfabetizadas. Porém, outros 6, inclusive a Bahia, daqui onde eu falo, tiveram desempenho menor do que em 2024. Pesquisas como essa mostram as desigualdades regionais aí na questão da educação entre os estados. Eu gostaria de saber quais são os principais desafios para combater essas diferenças, principalmente aí no que diz respeito à alfabetização. Maísa, bom dia. Uma das primeiras ações que, sob a orientação do presidente Lula, que nós fizemos no Ministério, foi criar o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Até porque a gente compreende que quando uma criança não aprende a ler e escrever na idade certa, isso compromete todos os anos escolares da educação básica dessa criança ou desse adolescente. Então é fundamental, e isso, quando a criança não aprende a ler e escrever na idade certa, aumenta a distorção em idade séria, aumenta a reprovação, aumenta o abandono escolar. Então, a gente poder construir uma política nacional, vários estados já têm políticas de estímulo à alfabetização na idade certa, até porque, Karine, um dos motivos que o presidente me convidou para o Ministério foi a experiência do Ceará. Então, a ideia nossa foi construir uma política que fosse nacional para todo o país, porque é um país muito desigual, também é desigual na questão educacional, sem deixar ninguém para trás, porque a realidade da região norte é diferente da realidade da região sul, do nordeste, enfim, são características diferentes e a enorme desigualdade, os desafios. Então, para mim, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, para mim, é um dos mais importantes programas do presidente Lula, com metas pactuadas. Pela primeira vez, nós estamos fazendo uma avaliação censitária por aluno, por escola, por município nesse país,
e isso nos dá para nos traçar as estratégias importantes onde nós devemos agir, com meta para 2024, com metas para 2023, 2024, até 2030, pactuados pelos estados e municípios brasileiros. Nós já investimos 1 bilhão e 400 milhões de reais nessa política, com formação de professor, com material pedagógico, didático, focado na alfabetização, com os cantinhos da leitura, Karine, que é você criar um cantinho dentro da sala de aula com livros para estimular o contato da criança com a leitura. Nós estamos hoje com uma rede de 7.300 alfabetizadores em todo o Brasil, formados já nessa grande rede, e para mim é uma das mais... Então a nossa meta foi chegarmos a 60% do Brasil. Nós pegamos o Brasil com 36% em 2022. 36% da alfabetização apenas das crianças sabiam ler e escrever na idade certa. Conseguimos ampliar em 2023 para 56%. A nossa meta ano passado era 60%, chegamos a 59,2%. Isso foi motivado pela questão do Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, deu uma queda muito grande, mas se o Rio Grande do Sul tivesse repetido, nós chegávamos a 60,2%, alcançaríamos a meta, e infelizmente teve alguns estados que avançaram e outros que não avançaram. Inclusive agora, conversei bastante com o governador Jerônimo da Bahia, fizemos agora uma reunião com a equipe do MEC lá no estado, para que a gente possa melhorar, porque depende muito da articulação e da parceria entre o estado e os municípios, que geralmente são os municípios que são responsáveis pelo ensino fundamental no segundo ano. Então, eu não tenho dúvida que a Bahia vai melhorar, e nós queremos que melhorar todo o país, em todos os estados, reduzindo essas desigualdades, mas para mim esse é um dos mais importantes programas do presidente Lula, porque ela está olhando para o futuro, para garantir a permanência e a boa aprendizagem das crianças brasileiras. Ministro, essa resposta do senhor me dá oportunidade para a gente falar numa outra questão. Essa semana, na segunda-feira, a gente teve o Dia do Estudante, a gente teve lá o Prêmio MEC da Educação, e lá durante o prêmio, o senhor destacou os avanços, como agora no ensino básico, essa questão da alfabetização na idade certa e muitas outras que o governo conseguiu avançar. Mas o senhor também lembrou um dado que o último censo do IBGE mostrou que 66 milhões de brasileiros não concluíram o ensino básico no país. É quase um terço, né? A gente tem aí o Pé de Meia, que é uma iniciativa muito exitosa no ensino médio, né? Para incentivar, né? Para diminuir a evasão, que é uma preocupação muito grande do senhor e do governo, muito bem pontuada, né? Já conseguiu reduzir aí pelo menos pela metade essa evasão. No caso da educação básica, ministro, um terço, então, dos brasileiros não concluíram o ensino básico. Está se pensando em alguma coisa também para incentivar, como foi feito com o Pé de Meia, para incentivar também a educação básica? Karine, para mim, esse é o maior desafio do Brasil. Quando o presidente Lula me convidou, ele colocou que o MEC precisava olhar, ter um foco para a educação básica, exatamente por esse dado. Quase um terço da população brasileira não concluiu a educação básica nesse país. Imagina o prejuízo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social para um país. Então, o mínimo que o país precisa garantir é que todo brasileiro possa concluir a educação básica. E aí, se ele quiser decidir ir para a universidade, ir para o mercado de trabalho, mas a importância de concluir a educação básica. Então, para isso, todas as estratégias, porque o MEC olha da creche à pós-graduação, as universidades e a pós-graduação, mas a gente criou algumas estratégias importantes para tentar reverter esse quadro, que não é um quadro que se reverte de forma mais imediata. Resultados da educação, elas são a médio e longo prazo. Mas, por exemplo, quando a gente criou o programa de alfabetização, é para dizer que nós queremos que se a criança aprende, isso já está mostrado cientificamente, se a criança aprende a ler e escrever na idade certa, garante mais a permanência, a boa qualidade da aprendizagem, e a diminuição da evasão, a diminuição da reprovação dessa criança e desse adolescente. Então, criamos o programa de alfabetização. A escola de tempo integral, se você for olhar os dados do INEP, que é do censo escolar, a escola de tempo integral tem os melhores resultados. Menor evasão, menor abandono, maior qualidade da aprendizagem, melhores notas. Então, mostra que a escola de tempo integral é uma escola que tem resultados melhores do que a escola quando não é em tempo integral regular, normal. Então, por isso que criamos um programa de escola de tempo integral. É claro que precisa de mais investimento, porque é o dia todo na escola, e aí tem limitações orçamentárias, mas para mim essa seria a grande política desse país, era universalizar o ensino básico em todos os níveis, para todos do ensino público brasileiro.
Por que o presidente criou o pé de meia? Porque, infelizmente, ainda hoje, né, e nós conseguimos reduzir praticamente pela metade dessa evasão já, é que o jovem no ensino médio, né, fruto de não ter feito uma boa formação no início, né, ele abandona a escola no ensino médio. E geralmente abandona a escola por questão financeira ou por outros motivos, que é uma pesquisa que a gente está agora concluindo, que vai nos dar mais ou menos um retrato mais fidedigno qual o motivo que o jovem abandona, mas os dados do IBGE e do PNAD mostram que o maior motivo é a questão financeira. Por isso criou o pé de meia, para dizer, olha, eu não quero que você saia da escola por questão financeira. Então ele recebe um incentivo. Agora, tem uma contrapartida, porque o pé de meia não é um programa financeiro, é um programa educacional. Ele garante, para o aluno receber, ele tem que ter frequência mínima média de 80%, né? E tem que passar de ano. Então ele recebe os R$200 todo mês, né? Tendo a frequência, e passou no final do ano uma poupança de R$1.000, que ele só vai poder sacar essa poupança ao final da conclusão do ensino médio dele. E aí vai ter ele pode chegar a ter R$9.200 no final, que aí quiser ir partir para montar seu negócio, ou então ir para a universidade. Tem alunos que estão no pé de meia que usam o dinheiro para investir na universidade, comprar livros, melhorar. Tem alunos que usam R$100 no dia a dia, outros R$100 para ajudar em casa, a família, a mãe, que é mãe solteira, enfim. Então, para nós, são estratégias importantes. Quando o presidente Lula criou o programa Mais Professores, é para garantir a qualificação de um bom professor no ensino básico. Porque, inclusive, Karine, quando nós pegamos o MEC, 86% da formação de professor, de licenciatura nesse país, está sendo feito 100% à distância, né? Então, é esse professor que vai lá para a sala de aula. Dados da Fundação Getúlio Vargas um estudo mostrou que 64% da qualidade da aprendizagem do aluno no ensino fundamental depende do professor. Ou seja, precisa ter bons professores, então, por isso, a formação continuada, por isso, o pé de meia licenciatura. O pé de meia licenciatura é exatamente dizer, olha, o aluno que tirou no último Enem agora 650 pontos, que optou pela licenciatura, ele está recebendo já uma bolsa integral de R$1.050 do primeiro dia que ele entra na faculdade até o último dia. Por quê? Porque eu quero estimular que bons alunos possam entrar com vocação, é claro, possam entrar nas licenciaturas. Possam ser professores. Possam ser professores, né? Então, acho que isso foi uma experiência que até países como os Estados Unidos, como o Chile, têm criado essa metodologia, porque as pessoas estão querendo deixar de ser não querem mais ser professores, que é uma grande profissão. Para mim, é a mais importante profissão, porque todos nós passamos pelo professor. O médico, o jornalista, o advogado, o engenheiro, todos passam. Então, precisamos criar uma cultura nesse Brasil. E o Mais Professor vem nesse sentido. Aliás, tem até uma novidade. Ontem o Congresso aprovou a urgência, na próxima semana vota, que é a criação da carteira docente nacional, que é uma carteira do professor. Porque às vezes o professor, Karine, para ir para o cinema, para garantir a meia, ele tem que comprovar o contra-cheque dele, levar o olerite dele. Então, assim, por que o advogado pode ter a carteira, se o médico pode ter a carteira, o engenheiro, por que o professor não pode ter uma carteira? Então, é uma forma de criar uma autoestima desse profissional, de valorizar a categoria. Então, se Deus quiser, nós vamos aprovar essa lei no próximo semana e vamos fazer um grande evento e já quero no mês de outubro, que é o mês que comemora o dia do professor, a gente possa já entregar essa carteira como uma forma de autoestima dos professores. A importância do país criar uma cultura de reconhecer a importância do papel do professor para a sociedade e para a nação. Ministro, vamos seguir chamando as rádios para a nossa conversa. Vamos lá para São Paulo, Rádio Bandeirantes. Pedro Gambassi está com a gente. Oi, Pedro. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Ministro, o senhor falou na última resposta sobre a formação de alguns profissionais. Eu queria falar de um projeto que está na Câmara, no Congresso, na verdade, tratando de uma OAB para médicos, né? O Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Queria saber o posicionamento do Ministério sobre esse projeto, que ainda está em análise no Legislativo, e também se o Ministério avalia criar um exame semelhante, né, ao OAB, o Exame da Ordem dos Advogados, para outras profissões, assim como tem esse projeto para a medicina no Congresso. Bom, Pedro, bom dia. Na verdade, nós há poucos meses, nós anunciamos no Ministério, juntamente com o Ministério da Saúde, né, e nós já vamos ter, a partir desse ano, o Exame Nacional de
que é o ENAMED, para avaliar os alunos da formação de medicina no Brasil, né? Então, a ideia é que esse exame possa ser anual, né? E a gente possa garantir a boa qualificação da formação dos profissionais da medicina nesse país. O que é que aconteceu? E isso é uma demanda justa dos Conselhos Federal de Medicina, da Sociedade de Medicina Brasileira, porque houve uma ampliação, uma abertura significativa dos cursos de medicina no Brasil. Quando você tem uma ideia, quando eu cheguei no Ministério da Educação, nós tínhamos 360 processos judicializados, para a criação de 60 mil vagas, todas judicializadas, e todas as vagas. O período que se mais criou vaga de medicina foi no governo passado. Foi do governo do Michel Temer, o governo do Bolsonaro. É importante esclarecer isso, porque o que nós estamos fazendo no MEC é exatamente moralizando e garantindo melhor qualidade da formação desses profissionais no Brasil. Então, esse tem sido um desafio, porque precisou de uma decisão do STF para permitir regras claras para a abertura dos cursos de medicina no Brasil. Nós lançamos um edital para criar regras claras e com critérios claros, onde é a partir do programa Mais Médico, onde é que deveria ser aberto as universidades e as faculdades de medicina, mas é fundamental garantir a qualidade da formação desse profissional. Então, o exame, o ENAMED, vai exatamente garantir que a gente possa monitorar e qualificar melhor a formação desse profissional. É como nós fizemos também no novo marco regulatório da EAD, Pedro. Você tem uma ideia, flexibilizaram tanto o ensino à distância, que é importante do Brasil, mas, para você ter uma ideia, quando nós chegamos no MEC, Karine, 40% das matrículas de enfermagem já era à distância. Então, e nós acabamos com isso. Hoje é proibido qualquer curso da área de saúde ser à distância. E criamos, inclusive, o semipresencial, que permite que algumas atividades nesse país possam ser feitas de forma híbrida. Então, foi exatamente definir o que é que pode ser feito à distância, o que é que pode ser feito de forma obrigatoriamente 100% presencial, o que é que pode ser feito de forma híbrida. Então, pela primeira vez, nós regulamentamos isso para exatamente garantir a qualidade na formação dos profissionais, não só da área da saúde, mas da engenharia, de todas as áreas nesse país. Ministro, quero muito aproveitar a sua presença aqui para a gente fazer 2 rodadas hoje de pergunta. Então, vamos para fechar essa primeira rodada com o portal O Liberal, lá em Belém. Luiz Antônio, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. É um prazer falar com vocês. A minha pergunta vai com relação à aplicação do Enem aqui no estado do Pará, uma vez que vamos ter a realização da COP30 em novembro deste ano aqui na capital, e a realização da Conferência da ONU modificou o cronograma de aplicações do Enem aqui em território paraense. O Enem vai ser realizado aqui em dezembro. Gostaria de perguntar ao ministro como vai ser realizada a dinâmica de aplicação, né, do Enem para o estado do Pará com a mudança de novembro para dezembro. Muito obrigado. Bom, obrigado, Luiz. Na realidade, não vai ser todo o estado do Pará, né? Vai ser a capital e alguns municípios ali do entorno da região metropolitana. E a ideia vai ser a mesma sistemática, né? na mesma estrutura. E vai ser uma prova específica, fruto pelo motivo da COP, foi um pedido, inclusive, do governador, para não prejudicar a realização da conferência e também não prejudicar os alunos que iriam fazer o Enem, mas vamos garantir o mesmo fluxo, o mesmo sistema, né? Claro que é outra prova, claro, uma prova específica que está sendo construída para os alunos desses municípios do estado do Pará, que não sofrerão nenhum prejuízo em relação à aplicação do Enem esse ano. Ministro, falando em Enem, o Enem esse ano tem dados interessantes. Por exemplo, as mulheres lideram as inscrições, né? Somos 60% aí das inscrições do Enem. E também o número de indígenas inscritos cresceu 90%. Queria que o senhor comentasse esses dados para a gente. Karine, a gente, desde quando o presidente Lula assumiu o governo no terceiro ano, porque o número de inscritos do Enem estava cada ano caindo, né? E a gente procurou mostrar que o Enem talvez seja uma das políticas que mais equidade, de mais acesso democrático. Eu me lembro que na época que eu fiz vestibular, ainda é época de vestibular, se eu quisesse fazer um vestibular para uma universidade em São Paulo, eu tinha que viajar para São Paulo, fazer o vestibular lá, para poder, se eu quisesse ter acesso. Hoje não, você pode fazer de onde você mora, para qualquer
universidade desse país, bastando com a sua nota do Enem, né, você vai saber qual o curso que você tem possibilidade de acesso. Então, é a forma mais democrática. Então, a gente tem estimulado o Brasil, os alunos a fazer. É de graça para quem está no ensino médio já no terceiro ano, né? Não tem motivo você não. Por isso que um dos incentivos do prêmio é o número de alunos que fazem o Enem, para estimular exatamente o Estado que articula, a rede que articula os seus alunos a se inscreverem e a fazer a prova do Enem, porque é a única forma de acesso às políticas do governo. Né? Para você acessar o ProUni, para você acessar o SISU, que são as universidades federais, para você acessar o FIES, você precisa fazer o Enem. Então, é a chance que o jovem tem de ter acesso ao ensino superior brasileiro, seja na universidade pública, seja numa comunitária ou seja numa privada, é através de fazer o Enem. E aí estimular também que a comunidade dos povos indígenas tenha acesso, os quilombolas com a lei de cotas, né? O aluno de escola pública. Então, criar... O presidente Lula deu a cara da universidade, a cara do Brasil, porque antes as universidades eram muito elitistas, né? Só quem estudava em escola privada, né? Só que, muitas vezes os filhos dos ricos tinham direito a acesso à universidade. Hoje não. Hoje a filha de um trabalhador, de uma doméstica, tem acesso à universidade e nós precisamos estimular. O presidente Lula está universalizando, é importante a sociedade brasileira saber, a bolsa de estudantil, de assistência estudantil para aluno indígena e quilombola no Brasil. Né? Nós estamos investindo para garantir que nenhum aluno, né, indígena ou quilombola que esteja na Universidade Federal deixe de receber uma bolsa. Nós aumentamos de R$ 900 para R$ 1.400 por mês, né? E estamos universalizando, a nossa meta é universalizar até o ano que vem todo aluno de escola de Universidade Federal, que seja indígena ou quilombola, ter assistência estudantil para garantir a sua formação e a permanência dele na universidade. O senhor falou em Enem de graça para quem está no Cade Único, só para deixar claro aqui a inscrição, né? Para quem está em escola pública no terceiro ano do ensino médio. Maravilha. Ministro, é bom de corrida? Vamos lá. Vamos correr agora, porque a gente vai para a nossa segunda rodada. Perguntas bem rapidinhas, respostas também bem objetivas. Vai ter a corrida do MEC em setembro, porque o MEC está fazendo 95 anos esse ano. É? Vamos fazer uma corrida em setembro. Então já esquenta para essa corrida do MEC. Vamos embora. Priscila Mazenotti, Rádio Nacional. Quero participar dessa corrida, viu, ministro? Mas, mudando de assunto, eu queria comentar com o senhor um pouquinho essa questão do bullying nas escolas, né? O MEC criou aí um núcleo de apoio à violência psicológica nas escolas. Eu queria ouvir do senhor como é que está esse trabalho aí de acolhimento psicológico das nossas crianças, dos nossos estudantes. Não, hoje o MEC tem uma rede de orientação, de formação, de diretores, de professores nesse sentido. E é claro que a gente estimula, e isso inclusive é lei, que se não puder por escola, mas pelo núcleo de escolas regionais, possa ter um grupo de apoio com psicólogo, com assistência social, para orientação e orientação tanto dos professores como dos alunos, para que a gente possa cada vez mais combater o bullying ou o racismo nas escolas brasileiras. Goiânia, Rádio Sagres, Jéssica Lima. Verdinha, chamei errado. Vamos lá, Fortaleza, Verdinha, Chase Viana. Pronto, vamos lá. Ministra, a gente já falou aqui sobre as pessoas que não concluem o ensino básico, né? Isso passa, obviamente, por estar fora da escola na idade em que deveria estar. Recentemente, o Unicef divulgou um estudo que mostrou que 37 mil cearenses ainda estavam fora da escola, né? Por questões desde falta de interesse até a violência territorial. E aí eu queria saber, além do pé de meia, claro, e das ações que o senhor já mencionou em perguntas anteriores, quais as estratégias que têm sido trabalhadas no Ministério, inclusive intersetoriais, né? Passando pela assistência social, passando pelo diálogo com pastas de segurança também, porque essa questão da violência territorial, infelizmente, interfere muito, né? Quais as estratégias que o MEC tem pensado para além do pé de meia e das ações que já têm sido feitas para retornar as crianças e adolescentes para a escola? Primeiro, como você disse, o regime de colaboração federativa, é importante ações do município, é importante ações do Estado, conjuntamente com ações da União. O nosso papel é um papel de coordenador, de orientador, de maestro da política, mas também garantir uma boa infraestrutura na escola. É por isso que quando a gente colocou pela primeira vez a educação no PAC, é porque o aluno precisa se sentir também
com vontade de acordar de manhã e vontade de ir para a escola. Então, precisa ter uma boa infraestrutura, conectividade, bons professores, escola de tempo integral, boa alimentação. Então, um conjunto de ações, incentivo como o Pé de Meia. Então, são ações que a gente tem discutido em parceria com o DIME, com o CONSED, que são os órgãos responsáveis pelos estados e municípios, mas depende muito de um conjunto de vamos dizer assim, de colaboração federativa, seja na área da segurança, na área da cultura. Agora mesmo eu vou lançar com a ministra Margarete ações culturais nas escolas públicas desse país. Temos um programa de ciência na escola com a ministra Luciana, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, precisamos integrar as ações para fortalecer e garantir o enfrentamento a esses problemas e garantir a permanência do jovem na escola. E, aliás, o retorno também, porque o Pé de Meia, nós vamos mostrar, Karine, a quantidade de jovens que deixou de sair da escola, mas também que voltaram para a escola por conta do Pé de Meia. Então, é estimular e criar política nesse sentido. Agora sim, Goiânia, Rádio Sagres, Jéssica Estou tentando Lima. procurar ser rápido, viu? Isso, vamos lá, me ajuda. Jéssica Lima. Bom, isso. Eu estou representando aqui uma TV educativa, né? Então eu queria falar um pouco sobre leitura. Por exemplo, no Enem, na última edição do Enem, chamou a atenção que apenas 12 alunos obtiveram a nota 1000 na redação, né? Uma queda acentuada em relação ao ano anterior. E quando professores foram ouvidos, a dificuldade de repertório, de articular repertório, foi tida aí como alguma das principais razões para isso. Eu queria ouvir do ministro quais são as estratégias do Ministério para fomentar, para dar suporte às escolas públicas no país, para incentivar a cultura de leitura nas escolas. Quais ações são previstas e qual é a importância de que esse hábito da leitura seja valorizado em nossa educação básica? Primeiro, Jéssica, eu acho que essa ação de restrição do uso do celular, ela é uma forma também de estimular que, em vez do aluno, do jovem ter acesso ao celular, ter acesso a um livro, a leitura. Segundo, a importância também, desde a alfabetização, o hábito de ter acesso ao livro. Isso é um processo contínuo, né? Que a gente precisa criar esse hábito e essa cultura desde cedo da criança e do jovem ter acesso ao livro. Então, isso é importante estimular. Nós estamos criando duas plataformas importantes agora que a gente quer lançar agora no segundo ano. Primeiro é o MEC Enem. Aliás, estou dando essas novidades aqui de primeira mão aqui na EBC. O MEC Enem, ela vai ser uma plataforma que vai permitir que o aluno, o jovem, possa se preparar para o Enem, inclusive fazer a redação e a própria plataforma corrigir a redação dele. Então, também vai ser um estímulo para que ele possa melhorar a redação no Enem. E o segundo aplicativo. E o segundo aplicativo é o MEC Livros, que é você ter acesso. Como a gente está no mundo digital, a gente tem acesso a uma plataforma de acesso à leitura de livros digitais numa plataforma, numa ferramenta. Isso vai permitir também estimular. Você está numa parada de ônibus, bota lá o QR Code, você vai ter acesso a um banco uma biblioteca digital. Você vai estar no posto de saúde esperando ser atendido, você vai ter lá acesso. Então, é um mecanismo para estimular a leitura dos nossos jovens, o brasileiro que está diminuindo o hábito de leitura e repito, precisamos começar a estimular lá na alfabetização, por isso o cantinho da leitura na escola, mas também estimular o brasileiro a deixar mais o celular de lado e ter acesso mais ao livro, à leitura, seja ele digital, seja ele também em papel, que é o hábito do brasileiro e do mundo inteiro. Belo Horizonte, Portal Tempo, Salma Freua. Tá sem áudio, o microfone tá cortado, Salma. Fechado, vamos lá. Agora sim. Ministro, na semana passada saiu informação de que Minas e outros 8 municípios de Minas Gerais não cumpriram algumas exigências do MEC e por isso podem não receber aquele dinheiro extra do Fundeb. Inclusive, Minas foi o único estado a não cumprir essas exigências. Então, eu queria perguntar para o senhor como que o Ministério vê essa ausência de dados e o que faltou para Minas poder ser habilitada e se há alguma atualização, porque eles têm até 31 de agosto para poder corrigir a situação. Eu não sei te dizer quais são os motivos específicos desses municípios, né? Mas dizer que são regras claras, objetivas, transparentes, né? Que os municípios, na regra do novo Fundeb, precisam cumprir, né? Inclusive de equidade, de avaliação de resultado. Acho que isso foi um grande avanço que o Fundeb teve, porque não é só garantir a qualidade da aprendizagem, mas também é garantir que a desigualdade entre pretos e brancos, a desigualdade entre gênero, entre raça, a gente possa diminuir essa desigualdade. Então, o Fundeb também tem alguns critérios nesse sentido
E é claro que todas as redes têm a oportunidade de corrigir, de ampliar, para que a gente possa não prejudicar nenhuma rede pública de educação desse país. Rádio Sociedade, Salvador. Vamos lá, Maísa Polcri. Bom dia novamente. Ministro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a situação das universidades federais. Em abril, o presidente Lula assinou um decreto que autorizava o MEC a liberar apenas 61% do orçamento de cada instituição até novembro deste ano. Pouco tempo depois, o Ministério da Educação aí anunciou uma recomposição de 400 milhões para as universidades. Aqui na Bahia, em abril, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, chegou a publicar uma portaria em que restringiu o uso de elevadores e de ar-condicionado, justamente para reduzir aí as despesas. Eu queria saber se até o final do ano a gente pode ter algum outro anúncio de aporte para as universidades federais. Maísa, esse decreto que o presidente Lula assinou, naquele anúncio que nós fizemos há alguns meses atrás, nós tiramos as universidades, né? As universidades passaram a receber 100%, né? Que a gente chama de 1/12, né? Os valores das universidades, e fizemos a recomposição daquilo que foi cortado na aprovação do orçamento do Congresso Nacional. Nós encaminhamos o orçamento, né, do ano passado com a correção da inflação, com um aumento maior. O Congresso cortou, nós fizemos a recomposição, que é um compromisso do presidente Lula, né, para garantir o funcionamento da universidade. Lembrando que as universidades sofreram muito no governo passado. Logo no primeiro ano, o presidente Lula deu uma grande recomposição, né. É importante lembrar que quando se dá também, porque o orçamento da universidade não é só o orçamento do custeio, né, do dia a dia de pagar a luz, da energia, a água, enfim. É também o orçamento de pessoal, é também o orçamento de investimento. As universidades hoje estão no parque com grandes investimentos, com grandes hospitais universitários, e também lembrar que o aumento que teve no pessoal. Mas se você for comparar o orçamento hoje das universidades, ela chega a quase 62 bilhões de reais, que é praticamente o orçamento corrigido de 2015. O problema é que houve um aumento significativo em pessoal e não houve a recomposição necessária dentro das despesas discricionárias, que são as despesas, né, do dia a dia do reitor. Então, nós estamos trabalhando com muito diálogo. Ontem mesmo recebi o novo presidente da Andifes, que representa todos os reitores, com toda a diretoria, para que a gente possa... E eu estou construindo isso, eu já discuti com o presidente Lula, já discuti com o ministro Haddad, é um projeto de lei que possa dar sustentabilidade e previsibilidade orçamentária para as nossas instituições públicas federais de ensino superior no Brasil. É muito desgastante, todo ano está discutindo orçamento, chega no Congresso, corta orçamento, enfim. Então, para que a gente possa... Por que a USP é a maior e melhor universidade brasileira e está entre as 100 melhores do mundo? Porque lá tem uma lei que garante o orçamento contínuo da universidade. Então, é preciso garantir... Porque um país só pode ser soberano, um país só pode ser independente se tiver boas universidades que são responsáveis por 90% da pesquisa brasileira. Então é preciso olhar para as universidades, preciso fortalecer as nossas instituições e garantir uma lei que possa dar sustentabilidade, previsibilidade, para que o reitor possa fazer até o planejamento dele no ano seguinte. Estou dando esse exemplo. A gente manda um orçamento para o Congresso e cortaram 400 milhões no ano passado. Isso se reflete, em todo um planejamento. Aliás, cortaram 3 bilhões do MEC. E só das universidades foram 400 milhões. Então, a gente espera que com esse projeto de lei a gente possa dar mais previsibilidade, mais sustentabilidade futura para nossas instituições federais de todo o Brasil. Ministro, estamos quase na linha de chegada, vamos ter que correr mais um pouquinho, mas eu vou chamar São Paulo, Rádio Bandeirantes, Pedro Gambassi. Ministro, eu queria voltar um pouco no tema da adultização infantil e falar sobre a responsabilidade das escolas. Como o Ministério vê a responsabilidade dessas instituições e se prepara alguma ação em conjunto com as escolas? Não, primeiro, acho que, para mim, eu até me emociono um pouco com isso. Acho que, para mim, uma das mais importantes ações que nós tomamos, nos últimos anos no país foi a restrição do uso do celular. Eu acho que é fundamental. Isso permite, repito, retomar a convivência, que faz parte do processo pedagógico nas escolas brasileiras. Esse hábito não estava só nas escolas, não, Karine. Você vai para um restaurante e vê pai todo mundo e mãe no celular. Às vezes você vê numa mesa vizinha o pai, a mãe e o filho, cada um no celular sem conversar. Tem experiência que mostra que duas pessoas do mesmo lado, cada um no celular. Enfim, então é preciso mudar essa cultura e esse hábito. Eu acho que a escola é um ambiente propício para isso. Então,
E toda uma parte no debate que nós estamos fazendo de formação, de orientação com as redes, né, para que a gente possa formar e orientar os professores para orientar também os seus alunos no que nós chamamos de cidadania digital, que é o bom uso dos equipamentos, da tecnologia, para construir a paz, para construir de forma o antirracismo, construir de forma antiviolência, cultura de paz, formação humana, né, e pedagógica da nossa escola. Eu acho que o papel da escola tem um papel fundamental nesse processo civilizatório, contemporâneo, que nós estamos vivendo. Por último, mas não menos importante, vamos voltar lá para o portal O Liberal, Luiz Antônio. Ministro Karine, vou tocar de novo na temática, no assunto da COP. Pergunto como o MEC ele pretende usar a realização da COP aqui em Belém, em novembro deste ano, para reforçar a educação ambiental nas escolas em todo o Brasil. Mais uma vez, obrigado. Luiz, foi boa a sua pergunta. A gente está tentando, claro que a COP, por mais que ele seja no Brasil, ela é uma construção mundial, né? Ela tem uma organização, tem um secretário executivo brasileiro, mas ela depende de toda uma estruturação mundial para a sua implementação. A gente quer muito ter o Dia da Educação na COP, né? Nós estamos trabalhando para isso, porque a gente compreende que se a gente não tiver uma educação nas escolas, educação ambiental, de orientação, essa é a grande ação, né, de prevenção que a gente pode ter no olhar da questão ambiental, as escolas, desde o ensino fundamental, do ensino médio. Então, a gente está tentando aí construir, apresentamos uma proposta para o secretário executivo da COP, não só da participação das nossas universidades, mostrar o que tem feito dos institutos federais, as experiências, né, nessa área ambiental no Brasil, mas também ter o Dia da Educação, que a gente possa reunir aí todos os países, os ministros estão querendo vir, mas eu espero que a gente possa conseguir ter esse espaço e ter esse dia durante a COP aqui no Brasil, no Pará. COP30, que aliás você vai acompanhar tudo aqui no canal Gov em novembro. Ministro, acabou o Bom Dia Ministro, mas antes ainda quero lhe dar um tempo para suas considerações finais e já quero que você inclua aí uma palavrinha para a gente sobre a Prova Nacional Docente, né? A gente falou bastante aí sobre a formação de professores, em como isso é importante, inclusive, para reter alunos na escola, e queria falar um pouquinho disso, dessa Prova Nacional Docente, enfim, dessa formação. A Prova Nacional Docente é um dos eixos do programa Mais Professores, que é exatamente... Geralmente o município faz a sua seleção com critério, o outro estado faz de um critério diferente. Então, a ideia da Prova Nacional Docente é uma pré-seleção única no Brasil. Aliás, a gente ficou impressionado com o número de inscritos, né? Foram mais de 1.100.000 inscritos na primeira edição, que vai ser agora no final do ano. Então, é uma forma de você... Claro que os municípios e estados têm que aderir, né? Então, vários municípios aderiram no Brasil, vários estados, por exemplo, o estado de São Paulo, que é a maior rede, aderiu. Então, ela vai fazer... Quem participar dessa prova vai ser uma Ela pode utilizar como uma seleção, mas como uma primeira etapa da avaliação do concurso público, do concurso temporário que o estado ou o município vai fazer. Então, é uma forma de você garantir a qualidade, né, na seleção desses profissionais, que exatamente são esses que vão lá para a sala de aula, para o ensino fundamental, cuidar das crianças, cuidar dos nossos adolescentes. Então, para nós, vai ser uma grande novidade que o governo do presidente Lula também está fazendo para garantir a melhoria da qualidade da educação básica brasileira. É isso. Quero te agradecer, quero te deixar um tempo aí para fazer suas considerações finais. Eu queria só parabenizar o presidente pela iniciativa de ter criado o Prêmio MEC da Educação Brasileira, que entregou agora segunda-feira, né? Foram 8 categorias, creche, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico profissionalizante, Enem, né? A escola de tempo integral, que é exatamente dentro das estratégias que nós conversamos aqui. Sobre isso. E é uma forma de reconhecer os esforços das redes, né? Dos municípios, dos professores, do diretor de escola, daquele que está no chão da escola todos os dias, né? Do esforço, né? E é impressionante os bons resultados que a gente tem em muitos dos municípios e escolas brasileiras. Então, é uma forma é a primeira edição, né? O presidente até chamou do Oscar da Educação. Isso. Aliás, o troféu é um troféu lindo, feito por um artista... Flávio Cerqueira, que inclusive está com exposição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil aqui. Coincidentemente eu fui visitar, fiquei impressionado, uma escultura feita de bronze,
que retrata uma menina negra segurando um livro. É muito bonito. Então, é uma forma de reconhecer, né? Então, é a primeira edição, a gente vai fazer isso todo ano. Começamos esse ano pelos 95 anos do MEC, mas é uma forma de estimular, de reconhecer, estimular, né? Criar esse movimento no Brasil da importância da educação básica desse país, né? Porque um país só é um país soberano, só seremos um país justo, de oportunidades, se todos tiverem acesso à educação de qualidade, né? A educação transforma a vida das pessoas. O próprio exemplo do artista Flávio Cerqueira, de uma família pobre, né, de baixa renda, de uma periferia de São Paulo, né, perdeu o pai muito cedo, a mãe doméstica, e ele hoje é um doutor e um grande artista brasileiro. Tanto são exemplos como ele, como o dele, que tem mudado a vida de milhões de brasileiros, e só através da educação é possível esse caminho. Então, eu quero aqui dizer que para mim é uma honra estar nesse desafio dado pelo presidente Lula, dessa passagem que eu estou pelo Ministério, porque isso é uma pavimentação. Nós precisamos garantir políticas de Estado, né? Porque governos passam, mas quando a política é de Estado, ela tem continuidade para que a gente possa garantir o futuro do nosso país, com crianças e jovens sendo bem formados e tendo oportunidade. Então, quero agradecer aqui a oportunidade, parabenizar você, toda a equipe aqui, e dizer que foi um prazer, mais uma vez, participar do programa Bom Dia, Ministro. Espero voltar em breve. Por favor, volte sempre. A gente chora a presença do ministro Camilo aqui, mas a agenda dele é atribulada. Desejar aí sucesso ao novo, não sei como é que chama, superintendente, presidente. Novo presidente da EBC, que é o André Basbaum, que está aqui acompanhando hoje o nosso programa, está aqui nos bastidores. Eu não tenho dúvida que fará um grande trabalho. Desejar sorte a ele, que Deus abençoe ele. Amém, é isso. É isso, quero agradecer então a presença do ministro Camilo Santana, já aproveitando para lhe convidar para... Sempre que tiver uma brecha na agenda, vir aqui conversar com a gente. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-lo sempre em outras oportunidades. Já fica o convite aqui amanhã. Quem estará sentada aqui é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A gente se vê amanhã a partir das 8 da manhã. Quem assina os trabalhos técnicos hoje pela Rádio Gov é Thiago Coelho. A gente se vê amanhã, então. Obrigada pela companhia. Tchau.